Pessoal, estamos aqui inaugurando primeiro Duas Cabeças, um bate-bola entre Alex Brum Machado, eu e Dárcio Bracarense. Nós estamos aqui no Espírito Santo. O Dárcio teve uma ideia muito legal, né, junto com o Marinho Del Maestro, e eles criaram um grupo aqui no Facebook, onde o cidadão que mora na nossa cidade, Vitória, pode postar reclamações, dúvidas, elogiar o poder público e outros poderes também, enfim. Me parece, pode ser coincidência, evidentemente, me parece que a grande mídia mostrou algum interesse no que está sendo divulgado ali, a grande mídia aqui da nossa região, né? Eu tenho notado que depois do Fala Vitória, o nome do grupo é Fala Vitória 156, né? Eu tenho notado mais posts aqui no Twitter dos jornais capixabas. Pode ser coincidência? Pode, claro que pode. Mas devemos lembrar também que o Fala Vitória já saiu no Gazeta Online. Dácio, conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Como é que foi isso aí e essa saída também no Gazeta Online? Na verdade, a criação da comunidade Fala Vitória 156, ela foi uma criação em conjunto com o Marquinhos, né, Marcos Marinho Del Maestro, porque ele queria fazer um canal onde a gente pudesse medir a eficiência do serviço Fala Vitória 156 da Prefeitura de Vitória. E eu vinha percebendo há muito tempo que os bairros, cada um tinha a sua comunidadezinha. Então tinha a comunidadezinha de Jardim Camburi, ia lá fazer as reclamaçõezinhas ali dentro. Tinha a comunidade de Jardim da Penha, a mesma coisa, são os bairros aqui de Vitória. Eu falei, poxa, por que a gente não agrega todos os bairros? Porque às vezes tem um bairro que a comunidade é mais carente, nem todo mundo tem acesso à internet, e aí uma pessoa que faça uma reclamação no Facebook, ela não tem uma abrangência, né, maior. E às vezes é uma denúncia grave, às vezes é um problema sério. Aí eu pensei em fazer uma comunidade que agregasse. Marquinhos deu essa ideia. Quando atingiu 3 mil membros, a Gazeta, que é o jornal aqui, talvez o maior jornal aqui do estado, nos procurou, fez uma reportagem. O grupo teve a adesão de várias pessoas, inclusive servidores, né, da própria prefeitura. E está sendo legal. Abriu logo depois o Fala Santa Maria de Jetibá, com mais de 1.100 membros também, que, a meu ver, né, é até uma representatividade maior da população do que aqui em Vitória, porque lá a população é mais reduzida. E para quem mora no Rio, é bom avisar que o Fala Rio já está no ar e o canal funciona assim: você está passando na rua, viu um buraco, tira uma foto, faz a queixa lá com a prefeitura, liga para o 0800 aí no Rio, aqui em Vitória para 156, faz a reclamação e posta, e aí todo mundo da população vai saber quanto tempo está demorando para a prefeitura atender. Em princípio é isso, Alex. E assim, se está havendo esse movimento, eu realmente ainda não parei para perceber isso. Você que está mais ligado em tudo aí, de repente está conseguindo sacar, né? Se os jornais, né, tradicionais, se as grandes redes, vamos chamar assim, já começaram a aumentar o número de posts, significa que realmente a internet dá resultado. E seria um engano, de repente, tratar a internet como um concorrente. É melhor usar como ferramenta. Não é? Eu estou errado. Inclusive lembrando que nós estávamos conversando hoje mais cedo, que você disse, a grande mídia pode usar um canal como esse, por exemplo, como fonte de informação. Não precisa ser concorrente. Que besteira é essa, né? Estão aparecendo ali notícias sobre o que está acontecendo em tempo real, praticamente, né? A pessoa sai na rua, tira uma foto, faz um vídeo, ou simplesmente chega com uma informação, digita e coloca no ar. É muito mais rápido que a mídia tradicional. Exatamente, mesmo porque você pega, por exemplo, a revista semanal, ela é uma revista que faz um resumo. O jornal fala notícia de ontem, né? Então, se eles forem inteligentes, claro que também tem que ter a gente sabe, né, da responsabilidade jurídica de um jornal veicular uma notícia, e essa notícia tem que ter algum tipo de validade legal, ou seja, algum tipo de comprovação. Então lá no nosso canal a gente sempre pede alguma foto, algum vídeo, alguma coisa para poder comprovar,
para que não tenha, a pessoa até que está fazendo a denúncia não tenha nenhum tipo de problema, né, com relação à denúncia. Se esses blogueiros, vlogueiros, ou seja o que for, né, essas pessoas que estão hoje nas redes sociais, se elas forem aproveitadas pelos grandes veículos de comunicação do país, você pode ter certeza que a mídia só tem a ganhar. Lá no Rio, por exemplo, a gente tem o Ricardo Gama lá. Inclusive, Alex, eu vou até pedir uma licença aqui rapidinha. O Ricardo está sendo indiciado, né, por ter feito comentários a respeito de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. Aí a gente já percebe, às vezes, o erro, vamos chamar assim, ou a displicência da própria Folha de São Paulo. Porque você imagina o seguinte, a gente pega um jornal, a gente forma opinião em cima do que está escrito ali. E o Ricardo Gama repetiu o que está escrito ali na Folha de São Paulo em relação ao deputado André Lazzaroni, e ele foi convidado, foi notificado a comparecer na Polícia Federal. Chegando lá, ele gravou um vídeo. Houve uma discordância em relação ao entendimento jurídico, onde o delegado queria indiciar o Ricardo Gama por falso testemunho. Na verdade, o Ricardo, a não fazer um depoimento, ou seja, ao se recusar a falar algo, o delegado queria indiciá-lo. Pois bem, eu não quero aqui entrar no mérito, não é a minha área. Mas o que eu percebi foi isso, talvez um equívoco do delegado. Tenho certeza absoluta que esse delegado, se ele assistiu o vídeo que o Ricardo fez, ele pode tranquilamente voltar atrás. A Polícia Federal, só, Alex, deixar isso também registrado, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas são as instituições mais respeitadas do país hoje. Nem a Justiça, não existe outro órgão mais respeitado. Então, ao delegado Montenegro, que teve, né, tratou o Ricardo muito bem, ele mesmo fala isso. Também deixa uma coisa clara que eu achei muito interessante. Ele fala, não conheço o deputado, não votei, ele não precisava nem ter falado isso, né? Mas que bom que ele não votou. Mas, enfim, então se o delegado realmente não tem nada com isso, e eu acredito mesmo que não tem, a Polícia Federal hoje talvez seja uma das nossas últimas esperanças, vamos chamar assim, eu acredito que o delegado com certeza vai rever isso, vai entender que ali houve só um desentendimento, e de repente ele volta a convidar o Ricardo para ir lá. Ricardo, que na minha opinião é um herói nacional, é um cara que, se tivesse uns 5 Ricardo Gamas hoje no Brasil, a Polícia Federal teria menos trabalho. Com certeza esse país talvez poderia ser até outro. E é um sujeito que tem uma coragem que, sinceramente, o Jason disse, eu repito, eu não sei de onde vem, eu acredito que deva ter até uma intervenção. Eu acho que aquele camarada não anda sozinho, não, porque sobreviver ao atentado, tomar 6 tiros, 3 na cabeça, realmente é impressionante. Então, voltando, a Folha de São Paulo, que está sabendo disso, porque, vamos e convenhamos, a Folha de São Paulo é um jornal gigante. Eles sabem que o Ricardo Gama está sendo indiciado por ter emitido comentário ou opinião em cima daquilo que eles veicularam. A Folha de São Paulo simplesmente não comentou nada. Ou seja, para mim fica claro, acreditar na Folha de São Paulo é um perigo, você pode ser indiciado. Eu não compro mais Folha de São Paulo, não entro mais no site da Folha de São Paulo, porque eu não quero ser indiciado. Se a Folha de São Paulo não cobrir esse caso até o fim, não for lá na Polícia Federal, não interferir, não interceder, para mim ficou claro que a Folha de São Paulo tem na internet, ou enxerga na internet, ou enxerga no blogueiro, uma concorrência, enxerga na internet uma ameaça, portanto é um jornal retrógrado, é um jornal que não serve para mim, porque é um jornal que pode me fazer ser preso. Então, assim, estou dando a minha opinião. Se a Folha de São Paulo continuar se omitindo em relação a esse fato, eu mandei um e-mail para lá, tem aqui o e-mail, Alex, eu posso até repassar para você. No dia que o Ricardo fez a gravação do depoimento, mandei um e-mail para a Folha de São Paulo e falei, a obrigação de vocês é fazer a cobertura. Porque o Ricardo Gama, além de blogueiro, ele é um leitor da Folha. E um leitor da Folha está sendo indiciado porque acreditou na Folha. Então a Folha deveria, no mínimo, ouvir o Ricardo
e procurar saber do próprio André Lazzaroni ou da Polícia Federal o motivo pelo qual o Ricardo está sendo indiciado. Se o Ricardo está sendo indiciado por outros motivos, aí não é problema da Folha. Mas, para mim, a imagem da Folha está diretamente afetada a partir do momento que ela se abstém de fazer qualquer comentário a esse respeito. Você pensa o que sobre isso, Alex? Olha, eu gostei da sua reflexão. Eu acho que ela pode muito bem ser, ela deve ser estendida a todos os meios de comunicação chamados de grande mídia, né? De fato é isso. Já pensou se amanhã acontece com qualquer um de vocês aí, qualquer um cidadão comum, como eu, como o Dácio ali, a gente pega um jornal, leva para algum lugar, mostra o jornal, ou então faz um comentário sobre o jornal. A pessoa, se a polícia bate na porta da sua casa, né? Então, de fato, fica complicado acreditar em um meio de informação, qualquer que seja, se você, cidadão, corre o risco de ser indiciado por ter acreditado nele, nesse meio de comunicação, naquela informação ali, né? Então, grande mídia, eu faço uma reflexão. Acho que o Dácio deixou um material fantástico aí para vocês refletirem. Acompanhem o que acontece, acompanhem na justiça, acompanhem na polícia, os casos de blogueiros, de vlogueiros que trabalham com o material que vocês divulgam. Trabalhem nisso. Não só isso, né? Acompanhar também os jornalistas que vêm sendo assassinados, porque isso é outra coisa também que, na minha opinião, chega até a me assustar. Se você fizer um cálculo dos últimos 8, 10 anos, morreram muito mais jornalistas do que em 21 anos de regime militar. Então, isso é algo grave, é algo que a mídia tem que fazer uma reflexão. Eu vi uma notinha de um sindicato, quando um jornalista que foi até fundador do PT em Ponta Porã foi assassinado, na verdade foi metralhado, né? Eu vi uma notinha do sindicato dos jornalistas, fizeram a notícia e acabou. Então, assim, a repercussão que o caso Tim Lopes teve, né, foi gigante. E depois disso já morreram vários jornalistas, inclusive por motivo político, né, jornalistas que fazem denúncias de delegados, de pessoas ligadas ao meio político, e esses jornalistas estão morrendo. O Ricardo Gama mesmo, até então, eles não tinham voltado à decisão, né, porque em princípio não precisaria haver diploma, agora parece que precisa de novo, mas ele atentaram contra a vida dele por conta do blog dele, que é um blog jornalístico. Então, assim, se a mídia que se omite por conta de não sei qual motivo, em relação aos jornalistas que estão sendo assassinados, ou a mídia que não para tudo, se reúne e faz uma pressão para que isso acabe, ela está pedindo para ser a próxima vítima. A coisa ficou muito clara. Com relação a esse caso, então, de você poder ser preso por formar opinião em relação ao jornal, isso é mais absurdo ainda, porque, ao meu entender, eu posso estar falando a maior ignorância do mundo, mas a partir do momento que alguém se sente ofendido por um comentário que o Alex fez baseado no jornal, vamos dizer aqui, A Tribuna vai lá e fala que o Alex usa boné vermelho porque ele é fã do Chapolin, isso é mentira, né? E aí eu vou e repito isso aqui. O Alex, ele não tem que me processar, ele pode até me processar, mas a partir do momento que eu apresento o jornal A Tribuna falando isso, o Alex imediatamente tem que processar a Tribuna, né? Ou o Ministério Público, ou seja, quem for, vai correr atrás da Tribuna. Não eu aqui, pô. O que é isso? Eu vou ter que regressivamente correr atrás da Tribuna? Porque eu acreditei na Tribuna? Então vamos ter que pegar aí, quantos exemplares tem? 200 mil? Então vamos processar 200 mil pessoas que receberam o jornal. Quer dizer, isso tem que acabar, pô. É ridículo, entendeu? Eu não posso criticar, nesse caso, né, voltando no recado, não posso criticar o delegado, que também está cumprindo a função. Ele recebeu uma ordem, ele está ali, cumprindo a função dele. Vamos inquirir. Chegou ali, teve uma discussão, a meu ver, normal, né? E a gente está vendo no Rio essa quantidade de coisas que está acontecendo, Alex, desses casos de corrupção, dessas empresas aí que até patrocinaram partidos políticos e por aí vai.
Então você percebe que a Polícia Federal do Rio deve estar trabalhando muito. Então é normal também que o delegado esteja também, abarrotado de serviço e tendo que fazer ali, né, vamos inquirir um sujeito por ter falado de um deputado. Quer dizer, para ele também deve ser complicado e normal se enrolar. Continuando aqui no Ricardo Gama, dando uma sequência aqui no que você falou, e nós estamos comentando isso porque isso tudo tem a ver com o projeto do Darcio, do Marinho, né, que é mídia produzida pelo cidadão. É a mesma coisa que o Ricardo Gama faz lá. Então pode parecer que o assunto não tem a ver, mas tem tudo a ver. Então, opinião, né? Sim, o Ricardo até informou. Mais do que mídia, é opinião, né? Sim. E o Ricardo também informou, pessoal, que ele esteve já pelo menos 2 vezes na Polícia Federal. A primeira vez foi um delegado, né, que o atendeu. Ele foi atendido por um delegado, e na segunda vez que ele voltou já era um outro. Isso talvez contribua para a não harmonia, por assim dizer, né, do depoente, né, daquilo que o depoente está falando, né? Eu falo uma coisa para uma pessoa primeiro, como você disse, o pessoal que trabalha com policiamento no Brasil, de uma forma geral, também os bombeiros, né, como você bem citou, policial civil, militar, bombeiro e o Exército, são as instituições mais respeitadas do país, estão todos eles abarrotados de trabalho até o canto dos olhos, né? Então, isso pode contribuir. Uma situação como essa, que foi revelada pelo Ricardo Gama, um blogueiro, né? Primeiro um delegado, depois outro, isso contribui para que o depoimento, né, de uma pessoa fique fragmentado, fique assim. Eu vou falar com você, Darcio, sobre um assunto, né? Ou melhor, vamos dizer que você tem uma empresa. Então eu vou na sua empresa a primeira vez, converso pra caramba com uma pessoa que me atendeu, né? E depois eu digo para essa pessoa, olha, eu vou voltar amanhã e volto a falar sobre o assunto porque não terminei, tá bom? Tá bom. Eu volto no outro dia, cadê aquela pessoa? Não tá aí. Então deixa eu contar para você aqui de onde eu parei. Caramba, fica uma bagunça. Fica uma bagunça. Eu creio que isso possa ter atrapalhado também. Por que nós estamos comentando esse assunto? Porque ninguém quer a confusão, quer que pessoas sejam responsabilizadas por algo que não fez, né? Veja, com uma gravação feita dentro da Polícia Federal, a gravação que o Ricardo fez, pode trazer problemas para diversas pessoas, né? Talvez para o delegado, eu não sei, também não sou jurista. Mas, não, eu né? acredito que nem vai dar nenhum problema para o Montenegro, Alex, porque ele pode tranquilamente voltar atrás, porque, primeiro, para ser delegado federal, a pessoa tem que ser muito inteligente. Eu tenho um amigo que é delegado federal, eu vi o quanto ele estudou, eu sei que ele teve que ir lá para Brasília, ficou lá 6 meses. É um treinamento duro, não é fácil ser delegado federal, a pessoa tem que ser muito inteligente. Então, eu não tenho a menor dúvida da inteligência do Montenegro. Eu acredito também que ele não seja novo, o que dá a ele uma certa experiência. O que é perceptível naquele depoimento, ou se a gente puder chamar de depoimento, porque na verdade praticamente não houve, né, o depoimento, foi o seguinte: o Ricardo Gama, que tem uma flexão verbal espetacular, que fala muito bem no blog dele, é um sujeito que fala com toda tranquilidade, ele estava gaguejando. E isso é normal. Se eu receber aqui uma intimação da Polícia Federal para poder prestar esse esclarecimento, eu vou chegar na frente da autoridade policial, eu vou gaguejar mesmo. A gente fica assustado. Um bandido, um sujeito que, né, um assassino quanto mais, aquele cara que está todo dia matando alguém, na hora que ele chega na frente do delegado, aquilo ali para ele já é rotina, ele sabe, né, lidar, ele escorrega, aquela coisa. Agora, o Ricardo Gama estava gaguejando, ele não conseguia nem falar direito. Então, é claro que ali teve uma quebra da comunicação, é claro que ali houve um erro de entendimento, é claro que ali, isso na minha opinião, tá? Não houve má fé do delegado. O que ficou claro, né, foi que o delegado, ele entendeu que o Ricardo Gama estivesse questionando o trabalho dele, no sentido de que, isso também é normal, porque o Ricardo Gama, o trabalho dele,
e o delegado com certeza deve conhecer o trabalho dele é investigativo, é de buscar coisas erradas, isso, aquilo, outro. Então o delegado pode ter interpretado assim, opa, ele está querendo dizer que tem coisa errada aqui, que foi um comentário até que o próprio delegado disse. E ele falou, não, eu não estou dizendo isso de Vossa Excelência, por favor, respeito Vossa Excelência, enfim. Ali, para mim, houve um erro de comunicação e eu tenho certeza absoluta, isso aí nem a Polícia Federal vai se meter nisso, tenho certeza absoluta que o próprio delegado vai cuidar disso, vai chamar o Ricardo, vai resolver, vai pegar esse indiciamento, vai cancelar, eu não sei se é possível, acho que sim, cancelar o indiciamento, e ele pode ainda, enquanto não entregou o inquérito, eu acredito que é assim, tá? Enquanto ele não entrega, eu acho que ele pode chamar o Ricardo novamente para poder colher novos depoimentos e terminar isso numa boa. Eu nem vou comprar essa briga agora, apesar de me colocar ao lado do Ricardo nessa briga, mas eu não estou conseguindo enxergar a briga. Eu confio na lisura da Polícia Federal, não conheço o delegado Montenegro, mas pelos exemplos que eu conheço de delegados federais, eu duvido que ali houve algum ato de má-fé. Eu tenho certeza que o delegado, muito em breve, vai estar chamando o Ricardo de novo e vai falar, Ricardo, então tá, olha só, eu assisti a gravação que você fez, vi que você estava gaguejando, vi onde eu errei, vi onde você errou, vamos começar de novo, vamos. Tá aqui, a acusação é essa, tal. O que você tem a declarar? Acabou. É assim que eu espero que termine assim essa história. Até porque, entendeu? Cara, se isso continuar como está, e de repente até o Ricardo for por força de alguma circunstância possível aí, futura, né? Se ele tiver que parar de exercer o trabalho dele, nós teremos menos uma pessoa que já colocou a vida dele em risco porque sofreu um atentado real, foram diversos tiros, alguns na cabeça, para quem não conhece a história dele, e mesmo assim ele não parou de fazer o trabalho dele. E o trabalho dele, qual é? Trazer informações, reflexões, e até então ele fazia muito, né, essa exposição, ajudava a expor o material que estava na grande mídia, no blog dele. Ele Ctrl+C e Ctrl+V, né, tradicional Ctrl+C e Ctrl+V de matérias da grande mídia. Muitas pessoas talvez não pudessem comprar ou não tivessem conseguido comprar, não sei, o Globo do dia, né? Mas ele sabia que poderia acessar o site do Ricardo Gama e ler as informações mais importantes sobre aqueles assuntos que o Ricardo Gama trata. Então, existem blogs de esporte, de moda, e as pessoas estão acostumando a buscar informação online. Boa informação, informação ruim. Quando eu digo ruim, eu quero dizer assim, saber o que está errado. Deixa eu ver o que está errado na minha cidade. Eu sei onde é que eu posso buscar na minha cidade. É no site tal, é no grupo tal do Facebook, enfim, né? E a grande mídia, se não apoiar a população, o cidadão que se dispõe a colocar a informação no ar, está atirando no pé. É como o Darcy falou. Eu recebo com frequência ligações de editoras de revistas e de jornais. Eu, até antes da internet, eu era um assinante voraz aí de jornais e revistas. Com a internet, eu fui deixando de assinar, e as empresas estão achando isso muito estranho. Então, praticamente toda semana, nos últimos anos aí, pelo menos 2 anos, eu recebo pelo menos uma ligação por mês, se não uma por semana. Você não vai acessar de novo, não vai assinar? Eu falei, não, estou buscando informação na internet, né? E tentam vender para mim a mídia impressa. Olha, eu não sei, é muito estranho, eu acho muito estranho. Os grandes executivos da grande mídia, os grandes executivos da mídia tradicional, no meu entender, deveriam fazer uma reflexão. Se estão ligando para mim que não sou grande coisa, devem estar ligando para um monte de pessoas, né? Tentando vender jornal e site, e cada vez vende menos, como a gente vê nas estatísticas aí. O material impresso, principalmente, cada dia vende menos, e o material online cada dia é mais consumido. E exatamente, muita coisa do material online
é produzido por pessoas independentes. Olha, eu até vou fazer aqui uma observação que eu lembrei agora, olha que interessante. Eu estava vendo recentemente uma matéria sobre arqueologia, olha que interessante. E os caras disseram o seguinte, olha, mais da metade das descobertas arqueológicas foram feitas por arqueólogos amadores, por assim dizer, aficionados, fãs. A pessoa que sai cavando um buraco ali em busca, de fato, de alguma coisa que possa ser tratado como material arqueológico, né? Então, nesse programa específico, eles falavam sobre fósseis, né? E chegou um cidadão, né, com um monte de fósseis que ele tinha encontrado. Esses fósseis, quando foram analisados por um especialista, o cara quase caiu para trás. É claro, é programa de televisão, pode ser ter um pouco de ficção ali na reação que o cara teve, né? Que o especialista teve. Mas enfim, a reação dele na frente da câmera, quando olhou aquele material, o cara quase caiu duro, falou, olha, esse tipo de material aqui, esse material que você está me mostrando aqui, é um dos melhores que eu já vi em toda a minha vida. E foi encontrado por um cidadão que gostava de procurar esse tipo de material. A mídia pode muito bem entender, deveria, penso eu que a mídia tradicional deve entender o cidadão que gosta de produzir material, deve entender esse cidadão como uma fonte. Eu estou dizendo aqui para contratar blogueiros, vlogueiros? Não necessariamente. O empresário faz o que quiser dentro da lei, ele faz. Mas já fizeram isso, né? Eles fizeram isso com o Ricardo Noblat, fizeram isso com algumas pessoas. Sim. Né? Eles trouxeram essas pessoas para dentro do canal deles para poder trazer maior número de frequentadores que acabavam consumindo materiais daquele determinado canal. E fica também a dica para jornais locais, porque um agente como Ricardo Gama, ele pulveriza a notícia no Brasil inteiro. Essa notícia, por exemplo, do pagamento, né, de verba de campanha dessas empresas que foram pegas no Fantástico, né, que foram descobertas por causa da matéria do Fantástico, essa notícia sobre o pagamento de matéria de campanha, né, para alguns partidos políticos lá do Rio, eu não saberia disso aqui em Vitória, só fiquei sabendo disso porque o Ricardo Gama pegou uma matéria do jornal lá do Rio e espalhou pelo blog dele. Ou seja, se existe algum jornal hoje no Rio de Janeiro que é local, é muito importante que esse jornal ele procure uma pessoa como Ricardo Gama e coloque no time dele, porque com certeza esse jornal vai passar a ser consumido em outros lugares também. Porque existem pessoas que moram fora do Rio, aqui no Brasil e até no exterior, que têm família no Rio e que se interessam pelas notícias do Rio. E Rio de Janeiro, que é uma cidade que já deixou de ser uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma referência mundial. Quando alguém fala Brasil, é normal que um gringo fale Rio de Janeiro, ou seja, lá fora Rio de Janeiro é Brasil, né? O Alex, só um detalhe que estou lembrando, saiu também a notícia sobre o Fala Vitória, nosso grupo hoje, no jornal da CPV, que é o Conselho Popular de Vitória. Entendeu? É um jornal que vai ser distribuído, depois eu vou te dar um exemplar. Show. Pegando uma carona nisso que a gente está agora aqui, que nós estamos refletindo aqui, e eu espero que chegue a grande mídia, né, para ver se a gente bota alguma ideia nova na cabeça da turma que manda lá. Aqui dentro do Fala Vitória mesmo, tem uma matéria, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não tenho autorização, então, enfim. Mas é uma notícia fantástica, olha só. O participante escreveu assim: pessoal, a rede Bandeirantes de televisão, juntamente com este jovem, e aí traz o nome do jovem, estão diretamente envolvidos nessa campanha que visa por mais rigor a crimes cometidos no trânsito e a condutores que dirijam embriagados. É um site, a iniciativa é um site que, segundo o nosso participante aqui do Fala Vitória, disse que é uma iniciativa de uma grande empresa de mídia e um jovem. Olha que barato. Olha só que interessante. Diminuir os problemas no trânsito relacionados a bebidas. Show. Grande mídia, acorde. Quem produz informação não é inimigo, não é concorrente.
ele é o seu maior aliado. Pensemos nisso. Se a arqueologia, se a paleontologia não contasse com as escavações de aficionados, né, pela busca de material histórico, metade do que nós teríamos aí hoje não estaria disponível. Mais do que isso. Oi, pode falar. Mais do que isso também, existe o fato, né, de que o que é a notícia, né? A notícia normalmente, quando ela não é, né, uma notícia que vem de Brasília, enfim, uma notícia de ordem política, vamos chamar assim, porque toda notícia é política, né? Trata de relações humanas, de certa forma é política. Mas enfim, toda notícia que trata de relação humana, ela está tratando com os agentes que estão ali dentro. Então, um canal de mídia que quiser hoje ser visto, ele tem que entrar nas redes sociais. Não adianta ele colocar lá o linkzinho dele para as pessoas irem atrás dele. Não adianta. Ele tem que buscar os formadores de opinião das redes sociais, se aliar a esses sujeitos e mais, ajudar a divulgar o que acontece com eles, que é o caso do Ricardo Gama. Um exemplo claro disso é o Diário do Comércio de São Paulo, que você tem lá o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, que é um correspondente, né, e que é um colunista desse jornal, e que eu admito a minha total ignorância de nem saber o que seria o Diário do Comércio, e só conheci o Diário do Comércio por conta do Olavo de Carvalho. Ou seja, muita gente que não conhece o seu jornal, a partir do momento que você ingressar, né, ou que você se aliar a pessoas como Ricardo Gama, Jason Rosa, Daniel Fraga, Alex Brum Machado, ou a grupos, né, formados de maneira naturais dentro das redes sociais, o canal de vocês só vai sair ganhando. Né, porque para vocês é muito mais fácil, vocês têm um departamento comercial para poder lucrar com a quantidade de pessoas que acessam o canal de vocês. Coisa que nós não temos. Exato, você tocou num ponto essencial, né? Veja, nada é mais interessante para o cidadão, né, do que ele conseguir fazer uma reclamação documentada, chegar até o ouvido de quem pode e deve resolver. Se uma mídia tradicional começar a contar com a colaboração do cidadão, contar com a colaboração do cidadão todo dia não, todo minuto, porque nós produzimos aqui juntos material que não dá para ler durante o dia, de tanta coisa que é. Se a grande mídia começa a buscar informação produzida pelo cidadão, informação documentada, evidentemente, como o Dácio já falou, não serve eu vir aqui e dizer, aconteceu isso. Ouvi dizer. Não serve, evidentemente não serve. Mas vamos lá, um caso prático, exemplo que já aconteceu aqui no Fala Vitória. O cidadão vai ali e fotografa um tremendo de um buraco na rua. No dia, vamos dizer assim, não aconteceu isso, tá? Foto de buraco na rua teve, mas não do jeito que eu vou contar agora. Vamos dizer que um cidadão vá ali no dia 13 e tira a foto do buraco, coloca lá no canal do Facebook. Está documentado, não dá para mudar a data de uma postagem no Facebook, não dá. A menos que alguém trabalhe no Facebook ou então que seja um super hacker aí, mas nem assim eu vejo possibilidade, mas tudo bem. Aí no dia 14 o cidadão vai lá de novo e tira outra foto, né? Porque não foi resolvido. 2 dias, talvez esteja bom, hein? Tá. Mas aí ele vai no dia 15, 16, 17, 18, 19, no dia 20, no dia 21, no dia... Caramba! Né? E liga também, no nosso caso aqui, para o 156, como também já aconteceu diversas vezes, pessoas dizendo assim, já liguei 4 vezes, o número dos 4 protocolos estão aqui. Olha bem, documentado, como a gente estava falando aqui. Já liguei 4 vezes e sempre ouço que vai ser resolvido em breve. Mas o breve está indo embora. Indo. O caso de Santa Maria de Jetibá, né, o Fala Santa Maria de Jetibá, que nasceu depois do Fala Vitória, né, uma pessoa conversou com o Dácio, né, eu não conheço essa história, ele conta aí pra gente depois o que aconteceu de fato. O caso de Santa Maria de Jetibá é absolutamente fantástico. É uma cidade menor do nosso estado, Espírito Santo,
O Dácio tinha me dito que é alguma coisa como 40 mil habitantes, Dácio, eu não... É isso, deve ter uns 40 mil habitantes no máximo, isso estourando. E já tem mais de 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Então, o pessoal tem dito ali que os problemas que são relatados estão sendo resolvidos muito rapidamente, não é isso, Dácio? Claro. Olha que legal. A administração pública que tiver o mínimo de inteligência, ela vai cobrar. E outra coisa, o que é legal desse tipo de canal também é que ela serve como ferramenta ou como termômetro para que o próprio gestor da cidade tenha a noção de como que o cidadão está sendo tratado. Porque a gente não pode também colocar na conta do prefeito, não pode colocar na conta do governador tudo que acontece. A gente tem que colocar aqui também o pé no freio, saber o seguinte, falar, existem empresas que são contratadas, existem secretários que são contratados, qual é a capacidade técnica desses secretários? O prefeito, é claro, ele avalia, mas ele não sabe qual vai ser a conduta do trabalho desse secretário ao longo de 4 anos. E a ouvidoria da prefeitura, das prefeituras ou dos governos, não importa qual é o órgão, a ouvidoria, ela tem um número limitado de chamados que ela pode atender, né? E ela não tem a dinâmica e a força das redes sociais. Então, assim, hoje o gestor que é inteligente, isso parece que já aconteceu em Vitória, o próprio prefeito entrou em contato com a Secretaria de Comunicação e pediu para poder ficar alerta em relação às demandas que saem dentro do grupo. O gestor ele pode usar isso como termômetro e cobrar. Falar, mas olha, peraí, eu contratei vocês aqui para poder fazer um trabalho ali na rua, vocês fizeram um trabalho mal feito, eu tenho aqui 20 reclamações na tela do notebook dele ou até do celular, numa visita à empresa. E informações documentadas, fotos, tiradas pelo cidadão, não foi pelo inimigo político, não foi pelo partido opositor, não foi pelos marcianos, foi pelo cidadão. Exatamente. Pô, tu quer uma melhor prova do que o cidadão, aquele que é beneficiado não, aquele que tem o retorno dos seus impostos? Você quer melhor prova de que a coisa está boa ou ruim do que o cidadão falando espontaneamente com provas? Caramba, olha, não é o meu caso, eu não sou filiado a nenhum partido político, portanto não sou candidato a nada. Mas se eu fosse um candidato, né, ou se eu fosse um candidato, logicamente eu estaria ligado a um partido, né? Eu faria parte de um partido. Eu ia encher o saco de todo mundo no partido que tem mandato com o material que o cidadão está produzindo. Falou, caramba, olha aqui, bicho. Ninguém de graça. Não, de graça, cara. De graça. Graça. Não, e interessante é o seguinte, só para deixar claro, no grupo Fala, a gente criou uma rede chamada Enquetes. Na verdade, essa rede foi desenvolvida pelo Alex e funciona da seguinte forma. É uma regra que, para fazer parte dessa rede, todos não possam ter ligação política. Ou seja, os moderadores podem até ser filiados a partido político. Isso não é problema nenhum. Inclusive, vão existir postagens de inimigos políticos, de gente a favor. Isso é normal, a gente está em democracia. Eu acho que as prévias das eleições são em junho ou julho, não tenho certeza. A partir do momento que algum moderador do grupo decidir a se colocar à disposição a algum cargo eletivo, seja ele de vereador, prefeito, não importa, deputado, seja o que for, ele deve pedir a saída da moderação do grupo e passar a ser só mais um elemento ali dentro. Ele pode trazer conteúdo, mas ele não faz parte da equipe de moderação. Isso só para deixar claro. A nossa intenção não é política no sentido político ideológico. A nossa intenção é dar à população a possibilidade de divulgar todos os problemas para todos os bairros de todas as regiões. Se cada cidade fizer isso, vocês podem ter certeza que inclusive a corrupção ela é sufocada. Porque a partir do momento que uma empresa que recebeu para fazer uma determinada obra não está cumprindo, não está fazendo aquela obra e aquilo está sendo denunciado, o gestor ele tem a obrigação imediata de cobrar aquela empresa e o Ministério Público também está de olho. Então logo aquela empresa ela não pode
usar o dinheiro para outro fim. Ela não pode usar o dinheiro para poder patrocinar a candidatura de ninguém, por aí vai. Então a gente está estrangulando a possibilidade de desvios com esse tipo de ferramenta. É claro que isso não vai acabar com a corrupção, mas a população ela tem que fazer algo. Então está aí. É a ideia do momento, é juntar cada município, vamos agregar, vamos unir as pessoas. Não interessa se você é negro, vermelho, cafuso, amarelo, azul. Não interessa se você é gay, é hétero, é religioso ou antirreligioso ou ateu. O que importa é o seguinte, você vive em sociedade, temos que ter tolerância com todos, vamos nos agregar, vamos falar a mesma língua e vamos colocar essa gente para trabalhar. É mais ou menos isso, Alex. Como vocês puderam ver, não é um grupo que nasceu como talvez a grande maioria dos grupos no Facebook, nas redes sociais, que nasce sem regra, nasce porque quis nascer, por assim dizer, né? Quase que espontaneamente. Não, o Darcy e o Marinho criaram uma estrutura, tá, que primeiro teve e tem e vai continuar sempre tendo suas regras. A ideia do selo Inquiete-se veio para que a ideia, por assim dizer, não seja capitaneada por pessoas que não estejam compromissadas com o que o Darcy e o Marinho colocaram ali como regras, e as pessoas nas cidades desse país que gostaram de tudo que ouviram até agora, gostaram dessa ideia, podem criar nas suas cidades, desde que respeitando tudo que o Darcy falou, os conjuntos, as regras estão ali para serem lidas e cumpridas, evidentemente. Então, respeitando essas regras, qualquer cidade do nosso país, desejando, pode receber o selinho Inquiete-se, e aí vai fazer parte dessa grande rede. A ideia do Inquiete-se é uma página no Facebook, é essencialmente uma página no Facebook que divulga as cidades que têm o seu fala, né? Eu acho que é necessário a gente tocar no sucesso, voltar ao sucesso imenso que teve Santa Maria de Jetibá, essa cidade onde, prestemos atenção nisso, em cada 40 cidadãos, um faz parte da rede. E a cada... Olha e a isso. E talvez a cada 2 eleitores, a cada 10 eleitores, tem 20 mil eleitores, né? Então vamos colocar aí, 1 a cada 20 eleitores estão dentro da rede. Pois é, isso elege vereador, né? Talvez deputado. Não, elege vereador não. Isso decide a eleição numa cidade, lá com 600 votos tem vereador que é eleito. Então, teoricamente, o grupo hoje pode eleger 2 vereadores. Teoricamente, né? Eu estou aqui dando uma ideia. Sim. A função do grupo não é essa. A ideia do grupo não é essa. Com relação a outras pessoas que quiserem abrir, isso seria sensacional. Eu só deixo claro o seguinte, para receber o selo Inquiete-se, é importante, primeiro, colocar 2 pessoas que vão ser indicadas, né, por nós na moderação, né, do grupo. Segundo, essa pessoa ela vai ter que passar para a gente a lista de moderadores e a gente vai consultar no TSE todos que estão naquela lista. Se algum deles for candidato, o grupo perde o selo e a gente vai divulgar a má intenção, a má fé da criação do grupo. O fato de estar afiliado não tem problema. O fato de se candidatar já se torna um problema. Tá? E aí a gente vai perceber, com esses 2 moderadores que vamos ter dentro de cada grupo, nós vamos perceber se está havendo, por exemplo, postagens que estão sendo apagadas, porque às vezes alguém tem uma preferência por um partido e vem outro partido e publica alguma coisa lá dentro. Tem que engolir, isso é democracia. Sim, né? Isso. Não é porque a pessoa... Não é porque você tem uma ideologia ou você segue uma determinada linha que você tem que observar o seu adversário como inimigo. Isso é o tipo de coisa que eu abomino. Eu acredito que toda pessoa de bem não queira isso, né? A gente tem que ter essa isenção para que o grupo dê certo, a isenção que a população tanto procura, né, de uma representatividade. Então, se hoje você mora em Vitória e quer participar,
digita lá no Facebook, Fala Vitória 156, lá em cima procurar, você vai ver a nossa comunidade, pede para participar, dá uma lidinha nas regras, entra, senta o bambu, viu um problema na rua, digita imediatamente, tira uma foto. Se você vê tem uma campanha que a gente está fazendo, que é o deficiente moral. Deficiente moral é aquele sujeito que não tem deficiência nenhuma, mas ele, infelizmente, ele tem uma mania de estacionar o carro dele em lugar para deficientes ou para idosos, né? Então ele não respeita o outro. Então ele é um deficiente moral. Então, na comunidade Fala Vitória, a gente criou deficiente moral, tem lugar no nosso mural. Então bate lá uma fotinha do carro que está estacionado no lugar indevido e manda pra gente. E muitas das coisas que estão surgindo no Fala Vitória e no Fala Santa Maria de Jetibá estão sendo atendidas, vereadores estão participando, existem assessores, né, e secretários participando e tomando ações efetivas para o bem comum. Eu acho que essa interação, né, que é tão importante, porque o cidadão, quando ele olha para o Estado com uma distância, como se o Estado estivesse acima dele. Não, o Estado está no mesmo nível do cidadão. O Poder Judiciário está no mesmo nível do cidadão. O Poder Executivo está no mesmo nível do cidadão. Não existe essa diferença de nível. Eles estão ali para servir a população. E a população tem que ajudar a eles a servirem, né, esse grupo. Só um detalhe. Também estamos tirando foto das atitudes, ou seja, igual eu falei agora do deficiente moral, que é o sujeito que vai ali estaciona o carro no lugar de deficiente, a pessoa que joga lixo na rua a gente também fotografa. A função do grupo é de fazer uma corregedoria social. E essa corregedoria social, ela não tem que beneficiar o cidadão em relação ao Estado. Não é isso. Aqui não tem caça às bruxas, não. A corregedoria social é transformar a nossa sociedade num lugar melhor para se viver. Então, meu amigo, se você quer cobrar, você também deu exemplo, né? É o mínimo que a gente tem que pensar aqui, é como deve ser, né? Uma sociedade digna, ela tem que ser digna no todo. Não é, Alex? Pois a ideia, como vocês viram, vou repetir, primeiro, a ideia nasceu estruturada, não é brincadeira de jovens, não é uma brincadeira de jovens que querem... Somos jovens, né? Sim, mas somos jovens, mas não é uma brincadeira de jovens. Mas não é uma brincadeira, isso mesmo. E eu penso que é a coisa mais pouco inteligente, por assim dizer, né? A coisa menos inteligente tá encarar as pessoas desse grupo como inimigos ou pessoas que devam ser coagidas, se é que alguém algum dia pensou isso, quem quer que seja, do poder público ou da iniciativa privada ou de outro planeta. Não somos inimigos. Não somos inimigos. Como nós falamos diversas vezes aqui no grupo, o que é feito pelo cidadão pode ajudar não só o próprio cidadão que está ali reclamando, mas a todos nós. Todos nós. Nós estamos produzindo e trabalhando, nós estamos trabalhando e produzindo de graça. Quem não conseguir aproveitar isso, quando eu digo nós, eu não estou dizendo Dárcio e eu. Eu não estou dizendo Dárcio e o Marinho. Eu estou dizendo todo mundo que está ali está investindo seu tempo, sua disponibilidade, talvez até se colocando em risco. Uma pessoa disse que que teve algum receio, né, de fazer uma filmagem por medo de ser repreendido, né? 2 cidadãos estavam fazendo uma coisa que não deveriam fazer em público. Não foi um problema com o poder público ou com o poder privado, não. Eu falei, olha, eu não filmei porque eu fiquei com medo de apanhar. Né? Então, não somos inimigos de ninguém, somos apenas cidadãos ali no grupo. E aqui somos só 2 cabeças. Se a gente não conversou isso antes, mas deixa eu te perguntar um negócio. O que você acha da gente também convidar aí não só o cidadão, evidentemente, a prioridade é o cidadão, mas convidarmos também
alguns dos vereadores que participam do grupo, alguns dos secretários, eventualmente até o prefeito, para participar aqui junto com a gente do futuro, aqui neste mesmo programa, já que ele permite meia dúzia de pessoas conversando ao mesmo tempo. Olha que legal, pessoal, meia dúzia de pessoas podem estar fazendo o que eu e o Darcy estamos fazendo aqui, nós dois. O que você acha? Sim, eu acho bacana, eu acho que seria interessante também, depois que ficarem definidos, né, os vereadores aí do próximo pleito, que eles tenham também a oportunidade de cada um aqui falar do seu plano, da sua plataforma. Acho bacana. Eu acho que hoje os vereadores que estão, né, nos seus cargos podem falar e de repente responder dúvidas e questionamentos de pessoas do grupo. Enfim, é uma tribuna, uma assembleia onde as pessoas, de certa forma, no conforto de suas casas, como eu falei outro dia para um repórter que me perguntou, ele claro que não veiculou, eu falei, aqui nós temos a possibilidade do vereador utilizar essa comunidade como um gabinete itinerante, ou seja, como um gabinete digital, de forma que o sujeito, ele não precisa de sair da casa dele, bater lá na Câmara de Vereadores, esperar uma fila, falar com o atendente, falar, eu queria falar um negócio com o vereador. Não. Ele no conforto de sua casa, sentadinho no ônibus através do celular, ele chega, entra ali no grupo, faz um questionamento, e o vereador que quiser, ele entra e fala. Enfim, isso é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que aproxima a população das autoridades, vamos chamar assim, né, que são os gestores, né. Eu acredito que a autoridade vem de autoria, então eu não reconheço a autoridade em muitos deles, mas enfim, alguns eu reconheço como autoridade, e eu acho bacana, eu acho interessante sim a gente usar. Alex, só um detalhe que eu estava deixando passar, e que eu acho legal aqui salientar, é o seguinte, é que não adianta me pressionar, não adianta pressionar o Alex, não adianta matar, não adianta calar, não tem o que fazer, porque o grupo, ele não tem dono, o dono é a população. Se eu, por acaso, sair do país, ou, sei lá, me der vontade de parar, de postar, não quero mais, acabou, tem mais 10 que vão continuar tocando, e tem 4.000 que podem continuar tocando, entendeu? Então, assim, eu saindo da administração, o outro entra, não tem problema, né? Então, assim, não adianta, não tem o que pressionar. E outra coisa também, o político que pressionar, automaticamente ele está se voltando contra a população, porque isso é uma ferramenta que ajuda ele, né? Então, é claro que nenhum político em sã consciência vai perseguir nenhum moderador, gestor, qualquer um, de nenhum dos falas do Brasil inteiro. Eu acredito que a maioria deles, né, vão justamente tentar aproveitar isso, até politicamente, né? Tem muito político que infelizmente só lê voto, né? Ele, quando vai ajudar uma determinada causa, ele fala, pô, quantos votos tem naquela causa? Ele vai lá e ajuda. Tem muito político que é assim, mas que seja por voto ou não, que ele aproveite, pô, e use. E não adianta se voltar contra isso. É ou não é, Alex? É isso aí.